A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O Espírito de Deus veio com esta palavra ao meu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 3. Vai nos falar acerca da chamada desse menino, deste adolescente chamado Samuel. Todos nós somos conhecedores que Samuel nesta época vai viver em um período difícil. Esse menino, esse adolescente vai crescer num ambiente pesado, num ambiente de corrupção, diz a Bíblia Sagrada. Pois a Bíblia Sagrada nos informa que esta época aqui em Siló, aonde Samuel morava, em Siló, o texto diz que ali estava o tabernáculo em Siló, ali estava a arca também da aliança em Siló, ali estavam os sacerdotes do Senhor em Siló, trabalhando no tabernáculo. Logo, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos informa que nesta época em Siló havia um declínio espiritual, havia uma decadência espiritual naquele tabernáculo, na igreja do Antigo Testamento. Havia uma decadência, havia uma frieza tomando conta daquele ambiente. Ali nós vamos ver que existia alguns jovens que trabalhavam naquela casa de Deus. Existia Ofni e Finéias, dois irmãos que trabalhavam naquele tabernáculo. Existia o seu pai, que era o líder do tabernáculo, chamado Eli, era o sumo sacerdote daquele tabernáculo. E também Samuel, essa criança, esse menino adolescente que vai crescer dentro daquele tabernáculo. Logo nós vamos ver que nesta época que Samuel vai crescer, a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus era rara nesta época. Ou seja, a voz de Deus era rara, as manifestações de Deus era rara nesta época aqui de Samuel. Deus já não falava mais naquele tabernáculo, Deus já não se manifestava mais através de pregadores, através de profetas dentro daquele tabernáculo. Deus estava em silêncio com aquele povo, porque o povo havia virado as costas para Deus. Não é que Deus não falasse, Deus nunca deixou de falar, mas é que o povo já não queria mais ouvir o que Deus queria falar. O povo já não queria mais escutar a voz de Deus. O povo já não queria mais ser sensível à voz de Deus falando através de profetas no Antigo Testamento. Mas vamos ver que vai haver um silêncio na casa de Deus. E a Bíblia nos informa aqui que as visões de Deus eram fechadas. Deus já não falava mais através de visões, ou seja, havia uma extinção nesta época aqui dos dons espirituais, das visões de Deus, da palavra de Deus aqui. A palavra de Deus nessa época não era a Bíblia, mas era a própria voz de Deus que era escassa. A própria voz de Deus audível, que era rara nesta época do tabernáculo.
Deus já não falava mais, não se manifestava mais dentro daquela casa. Por quê? Porque havia pecado dentro daquela casa. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, que trabalhavam dentro daquele tabernáculo, haviam pecado contra Deus, haviam desagradado a Deus naquele tabernáculo. Eles eram filhos de sacerdote, eles eram filhos do sumo sacerdote Eli, mas a Bíblia diz que ele já não dava ouvido mais ao pai naquela casa. O pai já não tinha mais autoridade sobre os filhos dentro daquela casa de Deus. Os filhos de Eli, queridos e amados irmãos, não continuaram, não permaneceram fazendo o que o pai deixou eles para fazer no tabernáculo. Porque nós vamos ver no Antigo Testamento, quando o sacerdote, ele jubilava ou ele se aposentava no ministério, eram os filhos que sucederiam ao pai nesta época, eram os filhos que daria a sucessão à linhagem sacerdotal nesta época. Mas os filhos de Eli, esses jovens aqui, não quiseram continuar aquilo que o pai começou a fazer. Não valorizaram o sagrado, não valorizaram as coisas de Deus, não valorizaram a obra de Deus aqui. E eles começaram a pecar contra Deus, diz a Bíblia. Começaram a fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles estavam dentro da casa de Deus, mas eles não conheciam o Deus daquela casa. Eles até trabalhavam dentro da casa de Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Deus daquela casa. Eles cantavam, eles adoravam, eles oravam, eles buscavam. Ele até conhecia toda a liturgia do tabernáculo, mas eles não tinham tido uma experiência com Deus do tabernáculo. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, eram filhos da confusão naquela casa, naquela igreja. Eles pecaram contra o Senhor, diz a Bíblia. Eles não obedeciam ao seu pai. Eles não queriam obedecer a palavra de Deus. Eles não viviam em santidade dentro daquela casa, daquela igreja. Pecaram contra Deus, entristeceram a Deus, diz a Bíblia. Se afastaram da presença de Deus. Não valorizaram o que o pai começou a fazer na obra de Deus. E as pessoas dessa época que trabalhavam no tabernáculo, irmão, olhavam para os filhos de Eli e se perguntavam, pastor Fábio, daqui a algum tempo, quem serão os futuros pregadores do tabernáculo? Quem serão os futuros sacerdotes do tabernáculo? Daqui a alguns anos, quem vai se tornar obreiro do tabernáculo? Porque os filhos de Eli não são exemplo na casa de Deus. Eles estão pecando contra o Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli faziam coisas terríveis na igreja. A Bíblia diz que eles roubavam o que era de Deus na igreja. Roubava as ofertas que o povo trazia, dizimava, ofertava dentro do tabernáculo. Os filhos de Eli iam lá, brigava com as pessoas, pegava as ofertas à força e dizia: essa oferta é nossa, essa gordura é nossa do animal. Ou seja, o que era para Deus, os filhos de Eli tomavam, roubavam de Deus. Eles estavam pecando contra o Senhor. Deus estava olhando dos céus e vendo os filhos de Eli pecando contra o sagrado. Os filhos de Eli ainda continuaram pecando, diz a Bíblia. O texto diz que eles ali no tabernáculo se deitavam com as mulheres que iriam trabalhar no tabernáculo. Eles pecaram, viviam em prostituição na casa de Deus, na porta do tabernáculo. Está na Bíblia isso aqui, leia depois, você vai ver o que os filhos de Eli faziam na casa de Deus. Eli, o sumo sacerdote, colocou os seus filhos acima da palavra de Deus. Eli não disciplinava os filhos na igreja. Eli não corrigia os filhos na obra de Deus. Ele deixava os filhos dele fazer o que quisia. Ele chegava e dizia: filhos, não é bom a fama de vocês aqui no tabernáculo, filho. O povo está falando mal de vocês aqui dentro da igreja. Vocês estão pecando.
Se o homem pecar contra o homem, os juízes julgarão o homem. Mas se o homem pecar contra Deus, quem vai interceder por eles? Eles pecavam contra Deus naquela igreja, naquela casa. Achava que estava normal, mas não tinha nada normal. Era um ambiente sagrado, era a casa de Deus, e o pecado estava rolando solto naquela casa. Ali estava a arca da aliança no tabernáculo, no lugar santíssimo. Essa arca representa a presença de Deus no meio do povo. Essa arca é símbolo da presença de Deus, ou seja, simbolizava o trono de Deus na terra, a arca da aliança. Olha para mim, irmão. Ofni e Finéias tocavam nas coisas sagradas do tabernáculo. Só que a Bíblia diz, irmão, que as pessoas olhavam para Ofni e Finéias, se desanimavam na igreja, porque eles diziam: pastor, para que cultuar naquela igreja, sendo que ali pode tudo? Os filhos de Eli fazem o que quiser naquela igreja. E o povo se desanimaram e não ia mais para o culto levar as suas ofertas a Deus. O povo deixava de adorar a Deus, deixava de trazer as ofertas por causa da rebeldia e desobediência daqueles meninos dentro daquele tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Até que a Bíblia diz, irmão, bem nesta época aqui, Deus escolhe uma mulher naquele tabernáculo, chamada Ana. Deus escolhe essa mulher. A Bíblia diz o quê? Que Deus aqui havia permitido que essa mulher se tornasse estéril. Ela não nasceu estéril, Deus fez ela ficar estéril. Deus havia fechado a madre dessa irmã. E Deus falou: eu vou fechar tua madre hoje, porque você vai gerar no meu tempo. Eu vou abrir a tua madre no meu tempo, não é no teu tempo. Porque o que está chegando aí é muito maior do que você está orando. Aleluia, glória a Deus. A irmã Ana no tabernáculo subia de ano em ano, orando a Deus, clamando a Deus, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu lhe prometo que eu dedicarei esse menino todos os dias da sua vida dentro da casa do Senhor Deus. A irmã Ana fez um voto com Deus, diz a Bíblia. Ela faz esse voto com o Senhor, pedindo filho. Deus, olhando lá do céu, olhou para a irmã Ana na terra, orando naquele tabernáculo, e gostou daquela proposta. O que Deus está dizendo é: irmã Ana, você quer um filho, tudo bem, mas eu quero um profeta dentro do tabernáculo. Irmã Ana, você quer um filho, mas eu quero um sacerdote para esta geração no tabernáculo. Irmã Ana, você quer um filho, mas eu preciso de um juiz sério na minha casa. Aleluia. O que Deus tem para nós é maior do que nós oramos nessa noite. O que vai acontecer aqui é algo sobrenatural, extraordinário no meio dessa casa. Sabe por quê? Porque Deus está preservando uma geração aqui dentro. Deus está preservando um menino aqui dentro. Deus está preservando meninas aqui dentro. E se prepara aí, porque o melhor de Deus, Deus vai levantar aqui dentro. Daqui a pouquinho a voz de Deus vai bradar dentro da casa. Daqui a pouquinho Deus fará a sua voz audível gritar dentro da igreja. Aleluia. Deus vai bradar por esses últimos dias na igreja, irmão. E Deus vai levantar alguém cheio do Espírito Santo no meio da casa. Eu vou de novo, Jimmy. Deus vai levantar alguém cheio do Espírito, porque Deus não está à procura de adolescentes populares, de adolescentes famosos. Deus está à procura de adolescente disponível para ouvir o chamado.
Levante a tua mão para adorar nesse culto. Levante a mão lá no alto, vai. Quem crê que a voz vai bradar de Deus aqui hoje? Quem acredita que a voz de Deus ainda chama? Deus vai chamar alguém aqui hoje. Deus vai despertar alguém aqui hoje. Deus vai derramar poder aqui hoje. Deus ainda chama pregador. Deus ainda chama levita. Deus ainda chama pastor. Deus ainda chama. Labacandoreia. Diga para o teu irmão: está chegando a tua vez. Deus vai te chamar aqui dentro hoje. Diga para ele: você vai voltar a ouvir a voz te chamando. Essa voz não é a voz da tua mãe Ana. Essa voz não é a voz do teu pastor Eli. Essa voz é diferente. É a voz de Deus. Deus só chama quem ninguém chamaria. Samuel não é filho de Eli, pastor, mas é um menino submisso à sua liderança na igreja. Alabachúria. Samuel não é filho de Eli, mas Samuel aprendeu a servir a Deus na igreja desde pequeno. Samuel pequenininho, pastor, sabe o que diz a Bíblia? Quando Samuel desmamou, a irmã Ana pegou seu filho, levou lá para a igreja e disse: eu fiz um voto e eu preciso cumprir meu voto, filho. Você vai crescer na casa de Deus, eu prometi. Pensa na mãe fazendo um éfode de linho, vestindo o menininho com uma roupinha de sacerdote, para ele começar a aprender no tabernáculo. Aleluia. A mãe dizendo: filho, você vai aprender a liturgia dos cultos no tabernáculo. Filho, você vai de pequenininho para a igreja. Quando o pastor ele mandar você levantar a mão, levante a mão na igreja, filho. Quando o pastor Eli estiver intercedendo, chamando para receber o batismo com o Espírito Santo, vai para frente correndo. Não tenha medo, não tenha dúvida. Se entrega de corpo e alma e espírito na presença de Deus. Eu estou sentindo glória aqui. Uma unção está caindo dentro desta casa nesta noite. Eminência Andereia. A nuvem da glória está entrando aqui. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Porque Deus não vai te deixar confuso aqui dentro hoje. Deus não vai te deixar perdido dentro da casa dele. É noite de Deus despertar, de Deus te chamar, de Deus te levantar. Você não está perdido no tabernáculo, Samuel. Deus te escolheu para viver propósitos. Aleluia. Aleluia. A irmã Ana leva o seu filho para o tabernáculo e deixa aos cuidados de Eli, o sumo sacerdote. A Bíblia diz o quê? Que Samuel ministrava ao Senhor perante Eli no tabernáculo. Olha para mim. Tudo que era de liturgia, de igreja, de culto, Samuel aprendeu no tabernáculo. Vamos cantar hoje, Samuel, ensaia a tal hora. Samuel vinha para o ensaio cantar a Deus. Samuel, hoje é o dia que você está escalado de ficar na portaria da igreja. Samuel ia, pastor. Samuel, hoje é o dia da recepção. Samuel ia com maior alegria, porque antes de nós sermos vistos, Deus quer serviço. Eu vou de novo. Antes de você ser visto, Deus quer que você faça serviço na igreja. Trabalhe na obra dele, igreja. Trabalhe, irmão. A obra é grande no tabernáculo. Tem lugar para todo mundo. Ninguém precisa invejar ninguém na igreja. Porque fulana canta assim, porque Beltrano canta assim, porque se eu cantasse seria daquele jeito. Deus está falando: o que importa é a minha unção que eu estou derramando sobre você aqui dentro hoje. Aleluia. Aleluia. Olha para mim. Só que não foi fácil para Samuel crescer naquela igreja do tabernáculo do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele cresceu no ambiente, pastor, onde viu os meninos de Eli se prostituindo, corruptos na igreja. Só que olha para mim, irmão. O ambiente aonde você mora, aonde você frequenta, não define o que você se tornará. Eu vou de novo, alguém não pegou. O ambiente aonde você frequenta não define o que Deus tem para você. O que define a tua vida nesta noite é a palavra que Deus tem para a tua vida hoje. É a voz de Deus que vai bradar te chamando hoje. O que define é a voz de Deus. Samuel via os meninos se prostituindo,
matando, roubando. E Samuel está dizendo: se vocês quiserem pecar, pequem vocês. Eu prefiro viver em santidade dentro da casa de Deus. Eu vou me separar para Deus, porque no ventre da minha mãe Deus já tinha me escolhido antes. Era no ventre da minha mãe que Deus disse: vai ser nazireu separado. Está parecendo um congresso aqui nessa noite de hoje. Eu estou com a vontade de sapatear, correr aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma glória aqui dentro dessa casa hoje. Eu estou sentindo fogo aqui. Emina candoreia, arabrachominai, ebria cantoreia. Deus vai levantar alguém com a lâmpada acesa no tabernáculo. Adolescentes e jovens que estão me ouvindo hoje, o que define vocês não é o que vocês postam nas redes sociais, não é o que os amigos dizem de vocês na escola. O que define vocês é o que Deus falou que vocês seriam. Eu vou de novo. Olha para mim. O maior legado, pastores, que um pai ou uma mãe pode deixar para um filho, não é dinheiro, não é uma conta bancária gorda, não é carrão, também não é casona, pastor Jimmy. O maior legado que uma mãe pode deixar para um filho é uma vida espiritual sólida em Deus. Aleluia, aleluia. Samuel era diferente dos adolescentes que estão aqui hoje. Por quê? Porque Samuel não era que nem vocês, que saiu da tua casa para vir para a igreja. Samuel morava na igreja. Samuel cresceu dentro da igreja. Samuel viveu, pastor, sabe aonde? Do lado de Deus no tabernáculo. Ali tinha a arca da aliança num quarto, no lugar santíssimo. E o quarto de Samuel era do lado do santíssimo lugar. Ou seja, estava colado com Deus. Quando você cola com Deus, pecado não te derruba, demônio não te para, frieza não te para. Aleluia. Quando você está colado em Deus, irmão, não tem fofoca que te desvia da igreja, não tem e diz que me diz que, não tem calúnia, não tem inveja. Ei, minha irmã e meu irmão, se tu está colado com Deus, não desgrude nunca mais. Fica firme. Porque quem te chamou não foi Ana, quem te chamou não foi Eli, quem te chamou não foi teu pai, quem te chamou não foi teu pastor, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem acordou você de madrugada foi Deus. Levante a mão, porque tem uma unção caindo aqui dentro. Amanacalacia, Keminansi Jomanacanto Revácia, Ebriateremitori me cantoreia. Diz o Senhor na minha boca: quem te levantou como pregador fui eu, quem te chamou para ministrar fui eu, quem te disse que iria louvar fui eu, quem te disse que seria líder também fui eu. Então abre a tua boca, porque ninguém para um escolhido de Deus. Vamos correr, o horário está indo, eu preciso terminar. Aleluia, aleluia. Alabandecovarachoramagai. Aleluia, 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 aleluia. Ai, Diomendria Forgia Sergia. Há uma nuvem de glória descendo no Santa Inês. Recebam agora a presença do Espírito. Seja cheio. Solte esta língua para fora, vai. Levante a mão para adorar ao Rei.
submissão colhe chamada de Deus no tabernáculo. Quem planta a submissão à liderança colhe promessas de Deus. Samuel, irmão, ele era submisso lá a Eli. Eli, o Senhor me chamou. Eli, o Senhor me chamou. Eli, eu estou aqui. Eu estou para te escutar, para te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que tem uma coisa aqui, Samuel cresceu na igreja. Só que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele cresceu no culto, irmão. Era um adolescente, era uma criança, era um pré. Se tornou um jovem na igreja. Só que assim, Samuel vinha para o culto, ele aprendeu liturgia. Samuel, hoje você tem a oportunidade de uma saudação de 5 minutos. Beleza, eu vou lá. 5 minutos, o menino saía bem, pastor. Hoje, Samuel, você vai louvar com um grupo de louvor, tudo bem? Tudo bem, eu vou cantar sobre Deus, falar sobre Deus. Só que tem uma coisa, o Deus que eu estou cantando, eu ainda não tive uma experiência com Ele aqui dentro. Eu vou de novo. Samuel cantava para Deus, cantava sobre Deus, falava o nome de Deus, mas ainda não conhecia Deus. Você sabia que tem muita gente dentro das igrejas que até canta no púlpito, prega, ensina, mas não conhece o Deus que ele está cantando e pregando. Sabia, pastor? Sabia? Porque quem falou para Samuel sobre Deus foi a mãe dele. Quem ensinou Samuel sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi Eli. Ele que ensinou. Mas Samuel não tinha uma experiência com Deus ainda. Era um adolescente naquela casa. Só que um dia Deus disse: eu vou descer no meio da igreja hoje. Eu vou mudar a liturgia do culto hoje. Vou começar diferente hoje. Eu vou mudar a liturgia, por quê? Porque a partir de hoje eu estou levantando mais um no meio do povo. Alguém que vai me honrar dentro da minha casa. Alguém que vai querer ainda ouvir a minha voz novamente dentro da minha casa. Alguém que vai viver em santidade dentro na minha casa. Alguém que vai ser submisso à liderança dentro da casa. Aí Deus vendo o que? Desceu no tabernáculo. Vamos mudar o culto hoje. Deus desce, pastor, e lá está a caminha do adolescente naquele quarto, dormindo sono abençoado. É bom dormir nesse frio, sim ou não? Amém, pastor, glória. Só o pastor gosta de dormir. Meu Deus, eu também gosto. Lá está Samuel deitado na sua cama. Irmão, dentro daquele tabernáculo só morava Samuel e o Eli. Dentro daquele tabernáculo. Aí numa bela noite, Deus está falando. Está na hora de eu bradar com a minha voz dentro da casa. Está na hora de eu chamar mais alguém dentro da casa. Aí Deus vai lá no quarto de Samuel, Samuel dormindo. O Senhor chega e diz: Samuel. Samuel acorda, meu amigo. Ele se levanta, pastor, vai aonde? No quarto do seu líder. Acorda o líder: o Senhor me chamou, Eli. Por quê? Porque Samuel obedecia Eli no tabernáculo. Samuel era submisso ao Eli no tabernáculo. Eli que ensinava o menino lá dentro. Então quando ele ouviu aquela voz, ele pensou o quê? Só está Eli aqui? Deve ser Eli gritando o meu nome. E Samuel vai de mim no quarto do líder dele e pergunta, meu amigo: o Senhor me chamou? Ele falou: eu não te chamei não, Samuel. Volta a dormir. Samuel faz o quê? Ele retorna para o quarto, irmão. Vai para o quartinho dele novamente. Segunda vez, ele entra no quarto, deita. E a voz audível desce: Samuel. Samuel desperta. Vai para o quarto de Eli novamente. E diz: o Senhor me chamou, meu líder. Ele falou: eu não te chamei, Samuel. Pela terceira vez Samuel vai para o quarto. Só que a terceira vez diz a Bíblia assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tabernáculo, Deus chamou pela terceira vez a Samuel. Olha para mim, a lâmpada estava se apagando. Que lâmpada era essa do tabernáculo, irmão? Existia uma menorá,
um candelabro, um castiçal com 7 lâmpadas, que era abastecida com azeite puro. Essas lâmpadas não poderiam se apagar, irmão. Tinha que ficar acesa. Por quê? Porque Deus havia acendido aquele fogo naquele menorá. Deus acendeu aquele fogo. Então a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus no tabernáculo se apagasse, Deus chamou a Samuel. Por que Deus chamou Samuel? Porque fogo que Deus acende, ninguém apaga. Eu vou de novo. Fogo que Deus acendeu, não tem frieza, não tem pecado, não tem demônio, não tem inferno, não tem calúnia, não tem homem que vai apagar a lâmpada de Deus, que Deus acendeu no tabernáculo. Eu vou de novo aqui dentro. Ei, jovem que me ouve, quem acendeu essa chama dentro de você é o Espírito Santo. Quem pode adorar aqui dentro? Quantos aqui não vão deixar a lâmpada se apagar? Levante a mão. Quem vai permanecer cheio de Deus aqui dentro? Levante a mão. Quem vai continuar dando glória? Levante a mão. Quem vai continuar buscando o batismo com o Espírito Santo? Abre a tua boca, solta a rajada de glória, porque Deus está dizendo: eu não vou permitir a minha lâmpada se apagar na tua vida. Aleluia. Antes que a lâmpada se apague, Deus levanta adolescentes aqui dentro hoje. Eu vou de novo. Antes que a lâmpada se apague, você vai ouvir o brado de Deus aqui dentro. Aleluia. Olha para mim, a terceira vez. Samuel está deitado, o Senhor chama mais uma vez Samuel. Samuel vai no quarto de Eli, eu estou encerrando. Samuel vai no quarto de Eli. Ele diz assim: Samuel, vem cá. Quando você ouvir novamente essa voz te chamando. Eli percebeu, pastor, que não era qualquer pessoa chamando, que não era um sonho de barriga cheia, meu amigo. Eli percebeu que Deus está chamando esse adolescente. Deus está vocacionando esse adolescente. Deus também chama adolescente na casa dele. O que ele está dizendo é: Deus já não chama mais eu. Deus já não chama mais Ofni nem Finéias. Agora Deus está chamando quem está disponível para ouvir a voz dele. Se for preciso, pastor, Deus fazer uma limpeza no meio da casa dele e tirar a pessoa que está sendo estorvo, atrapalho, para a glória não descer, Deus vai arrancar, mas Deus vai levantar jovem, adolescente, cheio. Eu prefiro, pastor, ver um crente cheio do Espírito Santo, analfabeto, mas tomado pela unção, do que ver um teólogo vazio no nosso meio. Eu sou teólogo, irmão, mas o fogo do Espírito queima aqui ainda, ó. Eu não troco essa presença por nada. Eu não troco essa presença, irmão, por outras coisas. Eu continuo o mesmo de 2007. Eu me converti na Assembleia no interior de São Paulo, no meio do fogo, Jimmy. E esse fogo não se apaga jamais, pastor. Sabe por quê? Porque eu tive um encontro verdadeiro com o poder do alto. Eu tive um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Ele me aceitou. Ele me convenceu que estava me levantando como um pregador pentecostal. Aleluia. Em vez da chama se apagar, cada dia aumenta mais dentro de mim. E eu não vou parar com essa chama não, pastor. Eu vou continuar, irmão, pregando com autoridade, com poder, porque a minha chamada é evangelística. Eu tenho um chamado evangelístico, irmão. As minhas mensagens evangelísticas por onde eu passo. A minha chamada é trazer almas para Jesus. Pregar uma mensagem evangelística, no final, o resultado tem que ser almas no altar. Todas as pregações eu faço apelo e convite aonde eu passo. E Jesus tem salvado, confirmado com sinais e maravilhas através do nosso ministério. Eu tenho visto curas divinas. Pessoas ser curadas de câncer. Eu tenho visto pessoas desenganadas pela medicina. Pessoas instantâneas ser curadas de AVC na minha frente, eu já vi.
pessoas que não falavam, pessoas que eram estéril, não podia ter filho. Jesus abriu e curou a esterilidade. Eu já vi muitos milagres por onde eu passo. Jesus opera, irmão. Deus naquele dia usou Eli no tabernáculo, pastor. Deus usa líder para aproximar os liderados de Deus. Eu vou de novo. Deus usa líderes para aproximar os seus liderados da presença de Deus. Líder que não aproxima o seu liderado de Deus, irmão, está ocupando o lugar errado. Porque o verdadeiro líder, ele quer ver o crescimento do seu liderado. Ele falou: vem cá, eu sei que Deus já não fala comigo, mas tem uma coisa: se Deus quer chamar mais alguém, eu não vou atrapalhar de Deus levantar mais alguém. Ele falou o que, pastor Fábio? Samuel, vem cá, eu vou te ensinar, eu vou te instruir como se aproximar e ouvir a voz de Deus. Quando você voltar para aquele quarto, você vai responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel falou: se o Senhor falou, está falado, eu vou para o quarto. E ele falou: não volte mais para cá, fique lá. Não quero você voltando, me acordando novamente. Vai lá, depois você me conta o que aconteceu no outro dia. E o que eu acho lindo, porque que é, irmã? É porque Samuel não quer saber se a palavra vai ser de bênção, vai ser de juízo. Ele está disponível para ouvir o que Deus quer falar. Porque tem gente assim no nosso meio: eu não gostei dessa mensagem. A mensagem não é para você, a mensagem é para agradar a Deus nessa noite. Não gostei do culto, o culto também não é para você, o culto é para glorificar a Deus aqui dentro hoje, irmão. Pregador não prega para agradar, cantor não canta para agradar, mas é para adorar a Deus na igreja. Aí Samuel volta para o quarto, a voz pela quarta vez, e Deus está confirmando agora. Chamou por 2 vezes: Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. Marta, Marta. Deus está dizendo: estou confirmando o que eu tenho contigo novamente hoje. Samuel, você já ouviu a voz da tua mãe. Samuel, você já ouviu a voz do líder. Samuel, você já ouviu várias vozes. Agora está na hora de você ouvir a minha voz te chamando. Ei, talvez eu pregue para alguém que já ouviu muitas vozes, mas o segredo nesta noite é você estar disponível para ouvir Deus chamar você. Se coloca de pé, por gentileza, agora. Aleluia. Aleluia. Deus falou com Samuel que traria juízo sobre a casa de Eli, irmão. Imagine, pastor, um adolescente ter que chamar o líder e falar: ó, Deus falou assim, 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 assim. A casa vai cair para você. Deus usou um adolescente como um profeta. Adolescente, Deus quer usar a boca de vocês. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se Deus descer para te dar o dom de profecia e Deus mostrar algo, falar algo, vai lá e diga: assim diz o Senhor dos exércitos. Não tenha medo. Deus falou com Samuel, chamou Samuel. E Deus está dizendo: está na hora, Samuel, de você ter uma experiência pessoal na prática comigo, Samuel. Samuel, está na hora de você sair do raso. Está na hora de você sair da maré. Está na hora de você sair da areia, Samuel, e colocar esse pezão no oceano do meu espírito. Eu quero te revelar coisas poderosas e grandes. Deus quebrou, pastor, o silêncio naquela casa. Deus quebrou o silêncio naquele tabernáculo, levantou Samuel, chamou Samuel. Olha para mim, será se Deus ainda levanta adolescentes cheios do Espírito Santo? Será se o mesmo Deus que chamou Samuel ainda chama alguém hoje? Não se assuste quando pelas madrugadas você acordar de noite e uma voz bradar dentro do teu quarto, e Deus dizia assim: estou indo com você lá na tua escola, porque tem algo mas naquele lugar que eu vou usar você lá dentro. Não se assuste quando você acordar pela madrugada, Deus falar com você: jovem, naquela universidade eu estou entrando hoje lá. Eu vou libertar aquele alcoólatra. Eu vou libertar aqueles drogados. Eu vou te fazer uma luz no meio das trevas. E vou dissipar as trevas naquele lugar. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a mão. Posso orar, pastor? Dá tempo de eu orar? Posso chamar aqui para frente?
adolescentes, jovens, igreja que me ouve, vocês que nesta noite querem se aproximar da glória, da presença e querem ouvir Deus falar novamente contigo, saia do lugar de vocês e venham para frente agora. Venham todos para frente, venha. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Fiquem aqui embaixo, isso, fiquem aqui. Venham todos, adolescentes, jovens, crianças, se quiserem, os líderes também. Aqueles jovens que estão visitando também, venham para frente agora, jovens, adolescentes que estão visitando aqui dentro. Venham, 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 venham. Eu quero perguntar, tem pai, tem mãe de adolescentes aqui? Se os pais e as mães estão aqui, sai do lugar e venha para frente também. Se quiser vir orar pelo teu filho, pela tua filha, se tiver irmão, se tiver tio, tia, avó, bisavó, vem também junto, venha. Ei, mãe que me ouve, se você tem um filho que se afastou dos caminhos de Jesus, ei, pai que me ouve, se você tem um filho que está longe, distanciado, venha representá-lo aqui agora. Venha orar pelo teu filho, pela tua filha. Aonde você não chega, a tua oração chega. O que você não pode fazer, Deus vai bradar no meio da tua casa. Você vai ouvir a voz de Deus novamente. Você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que louvor bonito, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar isso. O ambiente, pastor Fábio, está propício para Deus batizar adolescentes, jovens com o Espírito Santo aqui dentro. Adolescente, feche os olhos, abrem a boca agora, comece a orar, comece a orar de voz alta, coloca para fora a língua. Ai de promandarabagai, emina canto reprovidara, arabrachandaracaia, erebracominai. Irmão Jimmy, venha pra cá, irmão Jimmy. Vem aqui ajudar a orar aqui. Você também é líder, vem aqui. É abriador e minara. É abriador e mitou. Aí de calabacha. Estende as mãos aí, Jimmy. Estende a mão aí, pastor. Deixa Deus usar agora. Jesus está separando aqui. Olha a glória te enchendo, moça. Eu vejo Deus te levantando. Olha te capacitando aqui dentro. Olha o óleo na tua cabeça. Olha a língua, olha a língua. É abriador e minara. Abarachandaraia. Olha o fogo pegando. Olha a glória descendo. Seja cheia, vai. Abra a boca agora. Deus está te enchendo. Deus está rabadacaxé. Arabadacandara. Olha Deus te renovando. Olha o fogo pegando. Ele te chamou para um tempo novo. Olha o tempo novo chegando. Seja cheia. Seja cheia. Cheia do Espírito Santo agora. Ele toma a tua boca. Ele toma a tua língua. Seja cheia. Emina canta rabraxé. Arabracanda rabagaia. Enche Jesus, enche. Enche Jesus, enche. Olha aí a glória, olha a glória. Olha a mão de Deus enchendo. Olha Deus queimando. Ebriducalaia. Abria. Urabadacaxá. Urabadacandará. Urabada anderé. Uriminai derebia. Enche Jesus. Enche Jesus, enche. Toma Jesus a língua. Toma. Abadacas. Olha a glória descendo. Olha a glória descendo e inflamando. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus, enche. Enche. MT Covanaia. Olha o fogo pegando. Essa geração não vai parar. Esta geração não tem frieza que vai apagar essa brasa viva. Jesus acende hoje. Jesus acende agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Olha o poder descendo aqui. Olha o poder descendo aqui. E pra calabras. Arabadaca. E para candoria. Arabaia. Ai, meu Deus do céu. Deus está chamando mais adolescente. Deus está levantando aqui. Deus está separando. Olha a glória de Deus aí. Vai, 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 vai. Abra a boca, vai, abra a boca, vai. E para ti solta esta língua pra fora. E para ti vai voltar a sonhar novamente. Vai voltar a ouvir o Espírito Santo falando no teu espírito.
e para ti eu vou. Aleluia, 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 Para ti aleluia, aleluia, vou. aleluia, 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 E para aleluia. ti eu Segure um pouquinho agora, bem baixinho. Eu vou entregar o microfone. Aleluia. Mas o Espírito de Deus, Ele está separando adolescentes aqui dentro. Pastor Fábio, Deus está me dizendo assim: eu vou levantar pregadoras e pregadores aqui dentro. Eu vou levantar músicos aqui dentro dessa casa. Eu vou dar uma unção diferenciada, que vai ter jovens pregadores profetizando aqui dentro. As moças que estão me ouvindo aqui dentro, Deus vai tomar vocês em línguas estranhas nessa casa. Vai descer uma glória tão grande, irmão, nesse lugar, um grande sacudir do Espírito. E Deus vai levantar adolescentes dentro dessa casa. É o culto de vocês. E o Espírito manda eu dizer, líderes que estão aqui dentro, Deus vai multiplicar os adolescentes. Creia essa voz que está me dizendo no meu ouvido. Eu vou multiplicar os adolescentes da Santa Inês. Eu vou trazer pessoas de longe para vir para cá também. Eu estou segurando alguém aqui dentro. Eu estou chamando alguém para cá. Esta obra de Deus aqui é Deus que vai levantar mais alguém na casa, cheio do Espírito Santo. Dê um abraço na tua irmã, dê um abraço na jovem, abraça o jovem e diga para essa pessoa: fica firme com Jesus, foi Ele que te chamou. A voz é dele te chamando, não é o homem, é Deus que te chamou. Isso, louve. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, pastor. Louve ao Senhor, eu já vou passar o microfone. Deus abençoe grandemente. E para ti eu vou. Irmão, um louvor desse é para entrar no céu. Um louvor dentro é para você quebrar as cadeias, quebrar a carnalidade e subir. Para ti eu vou, me rendo a ti. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe.